Ora, mais uma vez bom dia. Cá estamos de regresso a esta segunda parte deste sexto Fórum de Seguros e nesta segunda parte vamos falar então com aqueles que são os operadores de mercado e falando um pouco sobre isto, sobre este tema, inverter a baixa penetração dos seguros no mercado angolano, tendo em conta aquilo que é a própria opinião das empresas e aquilo que as empresas estão ou estarão a fazer neste sentido, mas também, obviamente, tendo como pistas aquilo que nos foi lançado aqui nas três intervenções que já tivemos, quer na intervenção da Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, como nas intervenções do Paulo Silva e do André Rodrigues. E é um pouco sobre isso que vamos falar. Já estão comigo, eu queria para vocês que aí estão a assistir-nos via streaming, apresentar aqui as pessoas que estão nesta mesa. Começando aqui pela minha esquerda, está o Emanuel Barbosa, que é administrador executivo da Fortaleza Seguros. Depois, aqui ao meu lado, está o Alexandre Carreira, da Nossa Seguros. Aqui do meu lado direito, o primeiro é Carlos Duarte, PCA da Ensa Seguros. Depois está a Maria de Fátima Monteiro, do BIC Seguros. E a fechar, não obrigatoriamente o último, porque os últimos são os primeiros, o António Henriques da Silva, que é PCE da Aliança Seguros. E é um pouco que vamos começar. E como eu disse, os últimos são normalmente os primeiros, e é por aquele lado que eu vou começar, pelo António Henriques da Silva. E eu perguntava-lhe exatamente, olhando para o tema, inverter a baixa penetração dos seguros no mercado angolano, tudo o que foi dito esta manhã, que primeiro comentário lhe merece? Afinal, como é que se inverte esta baixa penetração? Enfim, com pontos genéricos, depois vamos olhar para cada um deles, se calhar de uma forma mais particular. Bom dia, João, e mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui e felicitar a Expansão pelo tema escolhido, que é de grande preocupação e importância para o setor. Como é que nós invertemos a baixa taxa de penetração? Das várias intervenções, vimos os fatores que estão por detrás disso. Eu acho que, efetivamente, educação financeira, a criação de novos produtos, também podemos olhar pela tecnologia, mas eu centrava o meu ponto na educação financeira e o que foi dito aqui também em relação a protocolos com as instituições de ensino. Nós não nascemos naturalmente a saber seguros, mas podemos sempre promover a atividade seguradora junto dessas instituições. Como é que fazemos isso? De uma forma integrada, com os ministérios, o órgão regulador, a Associação de Seguradoras. Eu acho que é por aí que nós devemos partir. Esses os primeiros passos. Perguntava agora a Maria de Fátima Monteiro, que primeiros passos então? Já falámos aqui de tecnologias, falámos aqui de muitos passos, mas quais são aqueles que podem ser dados de uma forma, se calhar, mais rápida, já? Mais rápida, ora bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. E ouvimos aqui várias sugestões, não é? Ou várias eventuais soluções para descolarmos deste índice que teima em não chegar nem ao 1%, exatamente, né? Teima. Isto, eu diria que isto não se vai fazer de forma muito rápida. Os seguros são uma atividade, e como disse, que até o próprio João Armando está apaixonado e o jornalista está apaixonado pelos seguros, não é? Mas vocês próprios, se calhar, quando começaram a entrar no mundo dos seguros, acharam que era um mundo muito estranho, muito à parte, porque é uma atividade, de facto, muito complexa, muito difícil de fazer passar a mensagem relativamente à sua importância. Não é de um dia para o outro, nós não vamos fazer num ano aquilo que não se fez em 20 ou em 30. Por isso, o primeiro passo que nós temos que dar e que eu acho que é fundamental é que não são só as seguradoras que têm este grande desafio. Isto é o país que tem este grande desafio. Isto é transversal a toda a sociedade.
a todos e como dizia... Porque o património é a riqueza do país. Exatamente, não é? o património é a riqueza do país e se nós não seja património material, seja património humano, exatamente. é a riqueza do país. E se nós não salvaguardarmos esse património e salvaguardamos como? Ou temos meios próprios, ou temos fundos próprios que nos permitam preservar esse património, mas os grandes patrimónios não se fizeram com fundos próprios, fizeram-se com, precisamente, ou com recurso ao crédito ou com recurso à proteção dos seguros. Por isso, o primeiro grande passo que tem que se dar é, de facto, o envolvimento de toda a sociedade, e quando digo toda a sociedade, digo, e não é só a Arseg, é o Ministério da Educação, o Ministério das Finanças, ou seja, quem comanda o país e transmitir isto para a sociedade. Ou seja, isto é um bocadinho como quando eu digo assim, os exemplos vêm dos topos, não é? Se eu agir de uma determinada forma, as pessoas que eu lidero têm tendência a agir como eu, a seguir aquilo que eu, ou a fazer como eu faço. Por isso, aqui eu acho que o grande primeiro passo é haver a consciencialização de que isto é um problema nacional. É um desafio que tem que ser abraçado por todos os organismos e por todas as instituições a nível nacional. Carlos Duarte, há aqui uma questão que vem daqui. Por um lado, há desconhecimento, não é? Obviamente, o desconhecimento do que é o seguro, para que é que serve, etc. Por outro lado, há alguma desconfiança face à atividade. E este desconhecimento e desconfiança, diremos que há aqui um cocktail que é difícil de quebrar. Ou não sente isso? Sinto, com certeza, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, antes de mais, pela oportunidade e obrigado por manter a chama viva dos seguros em Angola todos os anos neste importante fórum para nós, para todos nós. Relativamente a este tema, o que eu tenho a dizer é que a penetração, quando se fala em penetração dos seguros, invariavelmente nós caímos naqueles lugares comuns da fiscalização, da falta de cultura, enfim, apontamos sempre para fora. E quando eu penso que era hora de pararmos e olharmos um bocadinho para dentro do setor e ver o que é que variáveis é que nós controlamos, que podemos efetivamente alterar o curso dos eventos, eu estou francamente preocupado quando olho para o setor e para as práticas que nós temos estado a adotar e vejo que nos estamos a desviar um bocadinho daquilo que são os propósitos e fundamentos essenciais da nossa atividade, que é exatamente construir relações de confiança. Estamos a falar de assuntos muito sérios, como a proteção da vida, da saúde das pessoas, da resiliência, da continuidade das operações das empresas. Porque se é um seguro que corre mal, eu nunca mais acredito, não é em si, é no setor em global. É no setor. Por isso mesmo eu acho que nós temos que olhar para dentro. Nós começamos a ver práticas, e eu falo contra mim próprio, práticas de compra um seguro, leva um frigorífico. Né? Ou então, ainda a semana passada, soube de um caso de um concurso público para a contratação de um seguro e uma das nossas seguradoras que apresentou preços tão baixos que foi excluído. E eu pergunto, mas para onde é que nós estamos a ir? Não é? Porque estamos a abrir uma porta que depois não vamos consegui-la fechar. Estamos a sacrificar as nossas margens técnicas de uma forma violenta, que vai sacrificar a solvência de todo o setor. Não é? Portanto, eu penso que é necessário nós olharmos para dentro, construirmos ou resgatarmos os verdadeiros propósitos, o verdadeiro sentido da atividade seguradora, com seriedade, com confiança, e tentarmos contagiar os nossos colaboradores, os nossos clientes, efetivamente com estes valores, não é? E termos uma visão comum aqui para o setor. Eu penso que passa um pouco por aí. Há aqui outras pistas também que foram dadas interessantes, de educação financeira, de inclusão financeira. É um desígnio nacional, que nós temos de o tratar como tal. Não somos nós que vamos resolver, não é a Arseg sozinha que vai resolver. Portanto, é todo o sistema que tem que ser construído à volta disso.
há fatores internos e há fatores externos, Alexandre Carreira, e na verdade estes fatores internos são fatores que as próprias seguradoras podem de alguma maneira, enfim, terem até estratégias comuns, porque têm associações do setor e porque podem de alguma maneira colaborar nisto. Os fatores externos não são dominados pelos próprios operadores. Como é que se coloca aqui, neste desígnio? São os fatores internos ou são os fatores externos que têm mais peso e que mais não deixam dar esta volta à situação? Obrigado, João Armandos. E obrigado ao Jornal Expansão por manter este fórum vivo. Bom, eu penso que as duas perspectivas são importantes. Atacar os temas internos e os temas externos. E penso que não vale a pena estarmos aqui a ver o que é que vem primeiro, o que é que vai depois. Nós precisamos aqui de uma gestão ágil. Não é tanto aqui uma gestão em cascata, não é? Uma gestão ágil, há muita coisa para fazer e do ponto de vista das questões internas, eu vou realçar aqui o tema das parcerias que devem ser feitas com os bancos e com as companhias de telecomunicações. As companhias de telecomunicações têm acesso a milhões de clientes, os bancos também. As companhias de telecomunicações em Angola começam a dar os primeiros passos no setor financeiro e há aqui oportunidades fantásticas. O setor bancário também tem acesso a milhões de clientes e já existem aqui algumas parcerias de banca. Aliás, há seguradoras que fazem parte desse universo, do universo das instituições. Sim, mas temos muito que fazer ainda, não é? A exceção da ENSA, estão todos. A ENSA tem um banco maior que é o Estado. Mas pronto, do ponto de vista interno, eu realçava essas parcerias que são possíveis. Há também muito que se pode fazer ao nível das tecnologias, a adoção das novas tecnologias, os processos de digitalização. Isto é difícil fazer em Angola, isto não é fácil. Sim, nas condições em que temos, nesta altura, não é? Sim, mas é importante que isto esteja nos nossos planos estratégicos e que nós comecemos a dar esses passos nessa direção. Mas, por exemplo, as seguradoras têm uma responsabilidade que é esta, e falaram aqui os nossos consultores, que é ter produtos que sejam atrativos às pessoas. Como é que dizer? Sim, a adequação dos seguros. O seguro de óbito, eu vou ouvir falar de seguro de óbito. O seguro de funeral. O seguro de funeral. Mas existe Como é que é dizer? Existe o seguro de funeral, ou a cobertura de funeral, que pode ser encarada Mas como o problema que se coloca é que existe. Mas eu não sei. Uhum. A minha mulher não sabe, a minha empregada não sabe e não sabe. Ou seja, há aqui também um circuito que me parece que aqui sim é talvez uma responsabilidade das seguradoras de estarem mais perto dos consumidores. Ou seja, explicando exatamente Sem isto, que dúvida. existem estes produtos, que existem estas coisas. João Armando, penso que estamos a falar já dos microseguros. Sim, mas estou a dizer Nós temos na que, generalidade. nós não é? temos que atacar os microseguros, mas vou-lhe dizer que também que não é fácil. Se nós fizermos contas, vamos perceber que vamos fazer, como é que se diz isso? Vamos vender o produto Sim, abaixo do seu próprio custo. Sim, sim. Nós já fizemos algumas contas e já percebemos que mesmo sem microseguro já há situações do género. Porque a tecnologia é extremamente cara em Angola, é muito cara. Portanto, e quando se começa a falar em aumentar a nossa taxa de penetração e nesses vetores, temos que, é de facto um debate transversal, temos que encontrar formas de trazer para aqui os players do mundo da tecnologia, pôr os nossos jovens a trabalharem connosco, porque os desafios são tremendos. Se formos a fazer só com fornecedores na Europa, é muito difícil, Estes são os temas internos.
Sobre as questões externas, penso que há passos importantes que já estão a ser dados com os instrumentos legais que vão ser aprovados, estão no processo de aprovação e isso alegra-nos muito. Estamos efetivamente a andar no caminho certo. Mas há sempre coisas que nós também podemos ainda fazer para além disso. Nós temos o hábito de nos comparar, e muito bem, com os melhores da região, mas olha, os melhores da região têm uma coisa que se chama de Institutos de Formação de Seguros, por exemplo, que apresentam percursos formativos rigorosos, bem estruturados. No nosso país, só para a gente, quem é que poderia fazer uma coisa deste género? De quem é a responsabilidade? É da ARCEG? É dos operadores? É do Ministério da Educação? Eu penso que nós, na ZAN, estamos bem posicionados para promover, em parceria, seja com quem for, pode ser a SEG, podem ser entidades privadas. Eu penso que quando essas instituições começam, tem sempre muito apoio institucional de entidades públicas, mas depois vai-se buscar entidades privadas para apoiarem, porque já se está em cima do carril e é fácil. Portanto, e os temas da confiança, para além, confiança no setor, não é? Nós temos que desenvolver a confiança no setor. Desenvolve-se com muito do que a legislação nos vai trazer, mas depois nós também temos que ter profissionais à altura de entregar a qualidade nos serviços. Portanto, eu aí sublinho, já tenho andado a falar um bocado sobre isso, temos que montar este Instituto de Seguros em Angola, para ter aqui profissionais de alto calibre. Fica esta ideia importante. Deixe-me só chamar o Emanuel Barbosa, já vamos continuando. E a partir de chegarmos àquele lado, a partir de agora têm todos mais facilidade para ir intervindo. Era para dar uma primeira passagem a todos. Emanuel Barbosa, relativamente a esta questão, aquilo que é o tema básico, obviamente, e disto tudo que tem sido ouvido, fatores internos, fatores externos, há aqui outro fator também que me parece importante, e eu queria apenas juntar para também ter o seu comentário, é que me parece que o mercado de seguros está concentrado em Luanda, não é? Ou seja, e há também um esforço de ir para... Isto pode ser também uma forma de aumentar a penetração, ou não? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu respondendo um bocadinho diretamente à sua pergunta, e era um item que eu ia colocar de novo na discussão, tem a ver muito também com aquilo que é o mercado e o poder de compra. Eu diria que tudo o que foi dito, eu sublinho, mas nós não podemos esquecer que temos que ter clientes. Portanto, as ofertas têm que ter do outro lado, têm que ter mercado e têm que ter poder de compra. Não basta dizer que queremos fazer, não basta ter a oferta, embora a oferta seja adequada, mas se não houver mercado para essa oferta e não houver poder de compra, eu diria que a equação não fica fechada. Para mim, na minha opinião, este é um fator extremamente importante. As companhias podem adequar a oferta, podem preparar ofertas para um conjunto de segmentos de mercado, sejam eles o mass market, sejam os segmentos de empresas, mas se não houver, de facto, do outro lado, capacidade, até porque o produto seguro não é considerado um produto prioritário. Não sendo prioritário, eu diria que só compra seguros quem o está obrigado, quando está obrigado, ou então porque tem alguma capacidade excedentária que o permite fazer. Portanto, o conjunto de pessoas ou de clientes potenciais nesta vertente é muito reduzido. Pode haver um esforço muito grande das seguradoras. Mas isso também é assim porque as pessoas desconhecem e não têm confiança. É o tal problema, não é? Um pouco isso. Respondendo a isso, ou seja, na minha opinião, são os agentes, acima de tudo, os agentes que vão conseguir levar a estes clientes-alvo, sejam os quais forem, aquilo que é o valor do seguro e conseguir transmitir a percepção do valor do seguro. Porque mais do que a literacia é eu perceber o valor da oferta. Ou seja, quando compro o seguro, eu tenho que perceber o valor desse seguro. Porquê é que tem aquele valor? Porquê é que eu quero o seguro? Eu tenho que ter a percepção do valor. Se não tiver a percepção do valor e não é prioritário, eu não vou comprar. Portanto, esta é uma equação muito difícil de fechar. E isto consegue-se
com o tempo, com uma ação direta dos agentes. Eu continuo a dizer que dos agentes, falando os mediadores, os bancos, como agora falou e bem, no conjunto de empresas, que são empresas globais, que podem chegar aos seus clientes e integrar o seguro nas ofertas deles. E, portanto, é uma oferta e aparece junto do cliente como uma oferta. Ele não está a comprar diretamente o seguro. Portanto, são esses mecanismos que podem levar ao aumento, de facto, da taxa de interpretação. E se isto não for equacionado nestes termos, se for olhado pelo seguro por seguro, esperando que a literacia e que as pessoas aprendam o que é o seguro, eu diria que dificilmente se conseguem chegar aos objetivos. Indiretamente à pergunta, e respondendo, porquê que as companhias apostam pouco nas províncias? Porque as províncias não têm, digamos, não é um mercado-alvo. E não é um mercado porque nós temos que sobreviver. E, portanto, o tipo de oferta para essas províncias se já é difícil, numa metrópole, em que está concentrado o poder e o poder económico e não só, já é difícil fazer a penetração. O investimento para ir para províncias que não têm capacidade, não têm poder de compra e não estão preparados, é difícil para uma seguradora que tem... Só se faz com mediadores, não é? Como disse? Acaba só se fazer por mediadores, não é? Não, os mediadores, por isso é que eu disse que é extremamente importante os agentes desta atividade, sejam eles os mediadores, sejam eles as entidades bancárias, sejam eles outros parceiros, é extremamente importante a ação, porque eles levam diretamente a ação ao consumidor. São eles que explicam e conseguem levar a percepção do valor. Portanto, isto não se consegue de outra forma, na minha opinião. É evidente, como disse a Fátima e bem, o setor público e o setor privado têm que se juntar, mas têm que se juntar no sentido de fazer perceber às pessoas o valor do seguro. E quando isto não for percebido, as pessoas não vão comprar porque não é prioritário. Mesmo as empresas, nós temos notado que algumas empresas, eu penso que as empresas é um bocadinho diferente. Muitas vezes não o fazem por outras razões que não pela percepção, porque eles sabem perfeitamente que o seu património, se tiver um acidente, um incêndio, a empresa para e, portanto, todo o seu património se esgota ali. Não é? Mas, mesmo a esse nível, muitas das vezes, para além do seguro obrigatório, é preciso como que educar, como que fazer percepcionar o valor do contrato. Portanto, esta equação é uma equação, quanto a mim, bem mais complexa e não tão simples como a literacia ou a formação. Por si só, não chega e, portanto, também tem a ver o poder de compra. Se não houver poder de compra, dificilmente, pelo caso que falou dos seguros de vida. O seguro de vida é um seguro que, se não estiver associado ao crédito, para a proteção do crédito, é o último seguro a ser comprado, normalmente. E tem outro problema que é... Se não tiver excedente do seu valor, do seu pecúlio mensal, não vai certamente usar para comprar esse seguro. Vai usá-lo para fazer um fim de semana. Deu-me uma pista para fazer uma provocação ali. Diga, Maria. Não, eu ia só aqui dizer aqui, Emanuel, só focando aqui a questão das províncias. Eu, por acaso, é uma coisa que eu escrevi, ou seja, era interessante, nós não temos dados desagregados por províncias relativamente à questão dos seguros, não temos, pelo menos não temos. Nós, Bico Seguros, temos essa informação relativamente às províncias e se calhar há boas surpresas ao nível das províncias. Por exemplo, não é assim tão... e se calhar há províncias em que a penetração dos seguros, se calhar até face à população, é maior do que em Luanda. Mas o BIC tem uma situação particular. O BIC tem uma situação particular, tem a sua rede de agências. Não, mas é só para dizer que, lá está, mas isto é claro, os agentes, é o estender, mas pronto, mas também em termos globais nós não temos dados, isso era, e também concordo que isto, ou seja, está tudo muito centralizado em Luanda, mas vai começando a estar descentralizado. Relativamente a estas questões também, ou do poder de compra, ou do falar assim, eu não sei que há seguro de funeral, ou a minha mulher não sabe. Se calhar já apareceu várias vezes, porque já apareceu em vários órgãos de comunicação social e várias publicidades, mas isto mais uma vez, ou seja, somos nós enquanto seres humanos que não estamos sensíveis, ou passamos pela página que fala do seguro de funeral ou de seguro, e nós passamos à frente, não temos a curiosidade
de ir ler, ora, deixa cá ver o que é isto. Lá está a tal linguagem estranha, porque é uma coisa que tem que se falar, tem que se... Então tem que se fazer um protocolo com o Ministério da Educação para que aí na terceira, quarta classe, etc., os miúdos possam assim, ter nos seus curriculares alguns temas. Mas também passa muito, assim, a fazer Como é que parte dizer? isto é um bocadinho como a cidadania, não é? Pois há a Sim, cadeira nova de cidadania, ou há de haver uma cadeira qualquer dia onde incluir nos planos curriculares a educação financeira, ou, pronto. Mas Sim. isto é um bocadinho, ou seja, mais uma vez assim, produto bancário, banca, toda a gente sabe o que é um banco, porque é onde eu vou pôr o meu dinheiro, ou seja, o seguro é aquela coisa que eu pago e não vejo, e não tenho, vou pagar porquê? Vou receber um papel, ou vou receber qualquer coisa no meu computador, pronto, apelando aqui à questão das tecnologias, se for através da tecnologia, vou receber um papel em minha casa ou no meu computador ou na mão. Mas, e dei dinheiro, mas ficou um papel? Ou seja, há aqui um trabalho grande de disseminação e isto é um exemplo, não é? Isto é uma forma, como já tinha dito isto ano passado, mas olharmos para dentro aqui também, como o Carlos disse, e bem, nós temos que olhar para dentro, sim, do próprio mercado, mas isso só não basta. Porque isso ou seja, o próprio mercado se vai encarregar de acabar com... Mas esta questão da acabar com confiança isso. é fundamental. Fundamental. Isto é fundamental, isto não é? assim, E isso as seguradoras se não houver- são responsáveis muitas vezes Totalmente, por a 100%. isso. Isto é muito A importante. questão da confiança É as fundamental. seguradoras, 100%. Deixe-me aqui passar aqui ao António Henriques da Silva uma provocação que vem dali, que vem do Emanuel e que tem a ver com o facto do poder de compra. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as seguradoras não têm produtos a preços que possam ser atrativos? Há aqui uma questão de preço, na verdade, também, ou não? Também há uma questão de preço, mas penso que está muito relacionada com o atual contexto económico que nós estamos a atravessar. Como dizia também o Emanuel, há seguros que serão a última coisa a ser comprada em termos de orçamento das famílias, não é? As seguradoras têm tentado arranjar aqui, como é que eu digo, soluções que permitam mitigar a questão do valor do prémio. Apostando, se calhar, em seguros não anuais, mas com uma base trimestral, semestral, que torna o seguro mais leve para essas famílias. Agora, mais uma vez, isso traz-nos aqui à discussão a questão dos microseguros, com capitais mais baixos e prémios também mais baixos. E que poderemos chegar depois às famílias e pessoas de renda baixa. Mas essa questão dos preços, por exemplo, só para nós termos uma ideia, dentro daquilo que são os fatores de funcionamento de uma própria seguradora em Angola, de uma seguradora na África do Sul, ou uma seguradora no Botsuana, os preços do seu funcionamento permitem-lhe ser competitivos e ter preços competitivos ou não? Ou os fatores de produção são mais caros em Angola, não são mais baratos? Ou seja, se há aqui se a questão do preço de um seguro nosso para um seguro aqui comparado com um desses países que tem uma taxa de penetração maior, não vou para a África do Sul, mas Botsuana, aqui ao lado, ou Namíbia, se esta questão do preço, comparando o nosso preço de seguro, um seguro automóvel, um seguro mais normal possível, se há ou não esta diferença. Ou seja, se é tudo uma questão de litarcia, ou se também há aqui outra questão, que é uma questão de preço também. Como eu disse, é também uma questão de preço. É também uma questão de preço. Posso ajudar? Deixe-me ajudar o António, para dizer o seguinte: não acho que o preço seja um grande problema, porque eu tenho a percepção de que os preços dos seguros ou dos prémios em Angola são extraordinariamente competitivos e têm baixado de valor nos últimos anos. Eu explico porquê. E basta olhar para as estatísticas do setor. Nós estamos a ver que o setor está a crescer e a taxa de penetração até está a aumentar, mas o que gera esse aparente crescimento não é o aumento da massa assegurável, na minha percepção, nem do preço. Tem sido, sobretudo,
por efeito cambial dos seguros, dos co-seguros obrigatórios, portanto, da aviação, basicamente a aviação e do petroquímico, que tem um peso muito grande e que são seguros que são repassados para o mercado externo. Ora, quando transpostos para a moeda nacional, geram aqui um aumento, não é, ilusório, de que o setor cresceu, não cresceu nada. Ou seja, foi o BNA é que fez crescer o seguro. Mantendo a moeda como ela está. Portanto, o volume dos seguros não aumentou, nem no preço, nem na matéria segurável. O que estamos a ver é uma competição feroz, estamos a ver as margens, por exemplo, e eu falo pela própria ENSA, conheço bem naturalmente, do seguro de saúde, o aumento dos prémios não está a acompanhar sequer a inflação. E estamos a ver o resultado disso nas taxas de sinistralidade, que estão a disparar lá para cima, estão perto de 80%, 90%, não é? Portanto, porque não é uma, aliás, e não é só no saúde, é um caso, mas veja no automóvel, ou seja, vamos ver no automóvel. Assim, isto o preço, ou seja, o preço do seguro, há sempre o preço do seguro tem uma componente que é o chamado prémio de risco, ou seja, é aquele valor que eu preciso para, pronto, aquele determinado objeto, ou aquele determinado bem, ou determinada pessoa representa uma determinada probabilidade de eu vir a pagar o sinistro. Eu tenho que ter o chamado prémio de risco, ou seja, e o grande problema que o Carlos há bocadinho falou aqui, é que no mercado o que é que se está a verificar em alguns casos? É que não há, nem sequer cobram, ou seja, nem há prémio de risco, nem há prémio total, não há nada, ou seja, e por isso quando há sinistro, eu não, ou vou demorar 6 meses, ou não pago, porque eu não tenho capacidade de confiança. E confiança, mas tem que ser vocês, deixem-me só perguntar aqui, mas tem que ser vocês, que são os operadores. Mas, Armando, deixe-me só dar aqui, acrescentar uma nota muito rápida. Há um balanço que as companhias têm que fazer e é difícil de fazer neste momento, que é conseguir balancear o preço com o volume de negócio. O preço, é evidente que o preço, que, como diz a Fátima bem, é um preço muito baseado no prémio de risco, mas se eu tiver uma carteira potenciado ou multiplicado por 1000 ou por 10.000, ou seja, se eu conseguir mutualizar o risco, é o princípio do mutualismo. Eu consigo baixar o preço. Portanto, este balanço é um balanço neste muito difícil de fazer. Porquê? O meu preço é um preço seguro, é um preço de risco que eu tenho que ter, mas não tenho clientes, ou não tenho volume de negócio suficiente para poder depois fazer baixar este preço, dispersando, digamos, o custo da previsível sinistralidade, mutualizando este risco. Portanto, este balanço, neste momento, é difícil de fazer pelas companhias. Porquê? Exatamente por aquilo que tem sido dito, foi dito até agora. Porque há aqui, parece-me aqui, Alexandre Carrara, nós estamos num processo em que daqui vem essa extrema competitividade no mercado, nomeadamente em alguns seguros, que são talvez aqueles seguros que são mais conhecidos e que têm mais, embora tenham todos ainda um grande potencial para escrever. Então, estamos a trabalhar nos limites das margens, temos os preços mais baixos que conseguimos fazer, temos uma grande competitividade e eles não crescem. O que é que se passa? Ou seja, não crescem porquê? Com esta competitividade toda, porque é que não há mais, como dizia, porque é que não há mais massa seguradora? O que é que aqui não, o que é que falta? Consumidores? Conhecimento? Não. Há aqui um fator. Ai, desculpa, Alexandre. Obrigado. Bom, quando na minha primeira intervenção eu falei dos custos, não é? Sim. Nós temos que conseguir baixar custos. Exatamente. Baixar custos. Não é tanto um tema de pricing, como foi aqui muito bem explicado pelo Dr. Carlos Duarte. O preço tem sido bastante competitivo, às vezes demasiado competitivo, como também foi aqui frisado pelo Dr. Carlos Duarte. E isto também acontece porque nós temos um setor, na minha opinião, demasiado fragmentado. Isto leva-nos a outra conversa, que é a conversa da consolidação do setor. Se calhar precisamos de menos seguradoras e mais fortes. Não é? Quando a gente olha que 8 empresas fazem 90
95 quase, não é? 95, Do mercado, 95%. depois há mais outras 18 que... Penso que quase 16. com o setor consolidado, teríamos um ambiente competitivo mais saudável. Mais saudável, empresas com mais capacidade de inovar, de prestar um melhor serviço e de ter também capacidade de servir esses segmentos não tradicionais. Precisam de capacidade, não é? Capacidade. A Arsec tem dado uma ajuda, tendo mais, fiscalizar mais, tem dado uma ajuda nesse sentido. Exato. Portanto, e falando, quando se quer falar dos preços, penso que o mais importante aqui é falar-se dos custos. Os custos, nós compramos tecnologia na Europa. E então, quando temos crises cambiais, isto é um pesadelo brutal. E nós temos que criar, quer dizer, capacidade no vizinho do lado. Quer dizer, as pessoas têm que estar aqui, nós temos que pagar kwanzas e tem que ser os nossos preços, não são os preços do lado de fora. Portanto, nós temos que, se calhar, individualmente ou de outras formas, através de incubadoras de empresas, ajudar este setor das tecnologias, das insurtechs, como se falou aqui já, a desenvolver-se. E é a nossa juventude que nos vai ajudar, de facto, a encontrar soluções mais adaptadas aos nossos segmentos de mercado. Com tecnologia mais barata, vamos poder fazer inovações ao longo da nossa cadeia de valores, nomeadamente na distribuição, que é muito importante. Nós temos que atingir as pessoas onde elas estiverem a custos que façam sentido, não é? Para nós. Não é os custos lá da Europa. Mas ainda estamos um bocadinho longe, até porque a nossa rede de internet ainda não tem essa capacidade, não é? Hoje temos que mandar, se calhar, um mediador ainda estamos na fase de ter um mediador para ir lá, para ir àquele sítio levar, como é que dizer, ainda não estamos um pouco nesta fase. Não, eu acho que o momento é este, quer dizer, e temos de trabalhar com as universidades e juntar esforços e lançar a bola para a frente. Quer dizer, o nosso tempo é este, as oportunidades estão aí. Nós temos que ter capacidade de criar esse ecossistema de empresas, startups que nos venham ajudar a encontrar soluções adaptadas e económicas para o nosso mercado. Carlos Duarte, queria falar sobre isto. Eu só peço que depois me acrescente aqui uma coisa, até porque a ANSA, enfim, é líder e tem uma visão talvez sobre isto, que é esta reorganização do setor que se falava aqui também. Este trabalho de reorganização do setor que se calhar contribuiria também para o seu desenvolvimento. Sim, com certeza. Mas eu queria voltar a focar este ponto da tecnologia, visto que também a Ministra das Finanças ainda há pouco falou e deixou aqui um repto, e eu creio que está perfeitamente enquadrada dentro daquilo que é o grande desafio para o setor e as soluções que podem advir destas insurtechs e fintechs. O que nós temos verificado, digam-nos ali, confirmem os nossos consultores, é que tem havido, nos últimos anos, um processo de desintermediação dos serviços financeiros. E isto também vai acontecer nos seguros. Os seguros talvez são conhecidos por serem slow movers neste processo da digitalização. Isto tem a ver com a natureza do próprio negócio, que tem long tail, em alguns casos, que tem heranças passadas, que vêm de trás e que é difícil. E sempre que a componente de confiança é importante, é mais difícil impor logo a tecnologia, porque a confiança pressupõe o conhecimento, o rosto, não é? Exatamente. E essa é uma fórmula que ainda não conseguimos resolver. Eu ainda há uns tempos atrás estive na sede da Suíça Re, em Zurique, e soubemos na altura que eles gastam milhões de euros em investigação com a universidade, e tem um laboratório na Universidade de St. Gallen que versa exatamente isto, é estudar soluções para o futuro em termos de digitalização do nosso negócio. E ainda não chegaram a nenhuma fórmula, não é, de sucesso. Na banca já se faz tudo fora dos balcões, mas nos seguros ainda não.
Portanto, temos aqui um caminho por percorrer. Agora, temos de perceber que é inevitável, vai acontecer, vem aí uma avalanche. Ainda não temos nenhum Uber, nem nenhum Airbnb nos seguros, mas vamos tê-lo. Não haja a menor dúvida, vamos tê-lo. E temos de estar preparados para isso, não no sentido de resistir, pelo contrário, de nos associarmos a essas fintechs, a estas associações e parcerias que o Alexandre se referiu, para começarmos, de facto, a abraçar esse novo mundo que vem aí, não é? E esta reorganização do setor que falava aqui? Olha, eu creio que o mote está dado. Temos estado a assistir a sinais muito fortes e vigorosos por parte do regulador. Temos estado a ver uma fiscalização e supervisão ativa sobre o setor, e isso são boas notícias para o setor. A intervenção do supervisor é saudável e é sempre boa. E temos que aplaudir, mais uma vez. E, por conseguinte, eu acho que a consolidação inevitavelmente vai acontecer, porque este é um negócio de volume e de escalas. Sim, sim. Não é? Portanto, os pequenos operadores, lamento informar, mas não sei se terão muito futuro. É a realidade. Portanto, nós estamos a ver países na Europa em que acabam por ficar com 2 ou 3 bancos, depois mais alguns operadores de niche market. Portanto, esta é uma tendência generalizada e global e que não podemos fugir. Não? Deixe-me perguntar também ao Manuel Barbosa, relativamente àquilo que temos vindo aqui a falar, que é desta não apenas das questões dos custos, que não estão ligados à competitividade das empresas. Essa competitividade, de terem produtos competitivos, que tenham preço de mercado e que elas próprias não percam dinheiro. É desta competitividade que falamos. Como vimos aqui também, a nova lei vai permitir ou não, veremos, a entrada de operadores de outra dimensão, operadores estrangeiros, obviamente, que podem também entrar no nosso mercado. Como é que vê este equilíbrio? E também dá oportunidade, obviamente, às empresas angolanas de crescerem, mas esta possibilidade de entrarem operadores que de alguma maneira possam abanar o setor. Eu diria que a concorrência é sempre salutar, obriga-nos a fazer mais e melhor. O facto de aparecer operadores, e aqui é importante que os operadores que possam aparecer no mercado de Angola, que sejam operadores que tragam valor. Know-how, fundamentalmente. Tragam valor. Conhecimento, know-how, portanto, porque se o mercado for aberto e se abrir o mercado a operadores que não trazem valor e que tragam uma ótica, digamos, por exemplo, a única ótica que é a do lucro per si, ou uma outra qualquer, eu diria que acaba por não ser bom para o mercado. Não é? Agora, a nós compete-nos, a nós que estamos aqui, compete-nos ser tão ou mais eficientes do que os que vêm e sermos capazes de dar resposta aos desafios que nos aparecem. Portanto, eu diria que as companhias aqui, em regra, estão preparadas para o fazer. E importa é que, como digo, esta competição que aparece seja ela boa, de bondade, digamos assim, e que não venha distorcer o mercado e induzir, por exemplo, a situações de dumping e outras, que é às vezes estratégias que é eu ganho o mercado através do dumping. Já existe? E portanto, há operadoras que podem aparecer e podem Disse que já existe, foi o que disse. Pode existir. E esse tipo de oferta se aparecer, claramente que não é boa para o mercado. Portanto, eu diria que sim, parece-me bem, a competição é boa para todos, teremos que ser mais competitivos nós próprios, mas temos que ter cuidado com a oferta que aparece. Porque há muitas estratégias destas e aqui a entidade reguladora, permitam-me, terá que ter particular e especial atenção. Por não permitir que haja distorção depois do mercado através de estratégias que são relativamente conhecidas de alguns grandes operadores. Fica este aviso aqui também, diga. Sobre este ponto, bom, nós já vimos essa tendência na banca, não é? Quer dizer, e não temos receio absolutamente nenhum disto, da abertura do mercado, isto é positivo. Eu tenho mais receio destes pequeninos que não cumprem com a regulamentação, que mandam os preços cá para baixo, com esses grandes, quer dizer. Eu tenho medo absolutamente nenhum, receio absolutamente nenhum. E eles vão ter que lutar com nós, vão ter que sentir as dores que nós sentimos. Eles vão fazer seguros com quem? Se calhar vão ter que ir a Nossa Seguros, roubar-me colaboradores, quer dizer, vão começar do zero. Porque não é fácil trazer também pessoas da Europa para aqui, se calhar.
E, portanto, isto é absolutamente normal e é bem-vindo. Eu penso que isto nem é um grande tema, porque nós já vimos isso acontecer na banca. Muito tranquilo. Deixe-me perguntar-lhe, Henrique da Silva, quando falamos deste crescimento do setor, olha para um setor ser mais fácil, ou pelo menos mais lógico, crescer, por exemplo, nos setores dos seguros obrigatórios, crescer no setor dos novos produtos, e já vamos falar depois do ramo vida, porque o ramo vida também está muito ligado, ou poderá estar muito ligado à abertura do mercado de capitais, que permitirá, se calhar, as seguradoras terem outro género de produtos, mas por onde é que vê que este crescimento poderá ser feito? Olhando para a sua pergunta, eu penso que crescer pelo setor dos seguros obrigatórios. Mais do que novos produtos? Seguros obrigatórios, ou instituição de novos seguros obrigatórios, mais do que novos produtos. Por exemplo, dê-me um exemplo de um seguro que achava que poderia ser obrigatório. Por exemplo, um seguro de acidentes pessoais para as escolas, creches, universidades. Por aí, acho que até teríamos um crescimento de subscrição desse tipo de apólices e aumentar, consequentemente, a taxa de penetração. Seria um exemplo. Há seguros obrigatórios, Carlos Duarte, e agora passei por cima da Maria de Fátima, porque foi a que falou mais até agora. Sim. Eu vou ficar caladinha agora. Não, tem que falar, obviamente. Isto é uma conversa, mais do que isso. Eduardo, sempre que se quer dar um exemplo do que poderia ser uma cooperação com o Estado, fala-se do seguro automóvel, porque, enfim, os números vão aí, só 10 ou 15% dos automóveis é que têm seguro. Mas cada vez que se quer dar um exemplo do que poderia ser uma cooperação, poderia haver aqui uma cooperação, sei lá, ser obrigado. Quem comprasse a taxa tinha que apresentar o seguro, sei lá, como é que dizer. Mas este é um tema que pode ser tratado hoje, amanhã, depois, não é? Sim. Sim, de facto, existe esta proposta feita pela Associação de Seguradoras no sentido de associar o seguro à taxa de circulação, que nos parece que poderia, de facto, dar aqui um grande impulso ao seguro automóvel. Mas acha que é por aqui, pelos seguros obrigatórios, que se pode... Não necessariamente. Eu penso, e isso também foi dito aqui a algures, que nós temos uma boa penetração junto do mundo corporativo, institucional e no Estado também, mas ao nível do mass market nós temos um longo caminho para percorrer. Mas aqui estamos a falar mais uma vez de inclusão financeira, de trazer para o sistema formal, quer dizer, milhões de pessoas que estão aí pelo país, não é? E que não estão formalizados, vivem em economia informal. Portanto, e este é um desafio do país, não é? Não é só do nosso setor, é que produtos é que nós poderemos ter para essas pessoas, não é? Como é que isto se faz? Só que está aqui um grande desafio para todos nós pensarmos e desenvolvermos produtos adequados. Deixa-me perguntar ao Emanuel. Emanuel, há aqui uma questão que se coloca, ainda já ouvimos aqui ao longo da manhã, ou seja, o desafio das seguradoras com a nova legislação também passa por uma reorganização interna, ou seja, o seu governance, as suas... Isto vai obrigar, se calhar, as seguradoras a focarem menos o mercado e a focarem-se mais internamente. Este problema dos quadros, por exemplo, que foi aqui levantado, como é que dizer, há aqui também um foco interno para que possa acontecer esta transformação. João Armando, eu diria que sim, mas não inverter a pirâmide, porque o nosso principal objetivo é o negócio. Claro. É fazer o seguro e vender o seguro e proteger as pessoas e proteger os patrimónios dos ativos. Esta legislação tem novos desafios. Estes novos desafios são desafios que vão obrigar a reestruturar as empresas e obrigar a um esforço maior e muitos custos, vão trazer muitos custos para as empresas. Ou seja, os custos da operação vão ser induzidos por esta nova governance, chamemos-lhe assim. Mas, na minha opinião, nós não podemos subverter as prioridades. A nossa prioridade é o seguro, é a proteção dos ativos e das pessoas. Este é o nosso negócio. É evidente que nós temos que ter compliance, é evidente que nós temos que ter regras de auditoria, e essas são boas. Porquê? Porque, no limite, são a proteção dos nossos clientes. É o problema da confiança. Se nós não tivermos, digamos, boas regras de auditoria, de compliance,
digamos, de defesa dos ativos, das provisões, nunca iremos induzir confiança no futuro. Porquê? Porque no momento de pagar, no momento de responder, não diremos presente. Portanto, isto é extremamente importante. Mas não podemos, como disse logo no início, não podemos inverter aqui a pirâmide, de forma alguma. É importante, mas temos que ter o foco e temos que ter negócio que permita suportar estes novos custos. Portanto, se nós não conseguimos fazer negócio que consiga suportar esta nova forma de estar e que, na minha opinião, é bem-vinda, mas temos que ter atenção, temos que ter negócio, temos que ser capazes de produzir valor para poder suportar, digamos, toda esta forma de estar. E que a mim parece também prioritário, e para isto é extremamente importante, porque isto é uma forma também de fazer a seleção, de separar o trigo do joio. Não é? Quem não for capaz, não pode estar. E também com este resultado, acabamos por as que ficarem mais fortes e serem mais capazes de responder aos desafios. Eu diria que muitas vezes, a própria legislação, por ela própria, pode induzir uma seleção natural. Claro. Aliás, com estas regras todas, deixe-me só colocar esta questão também, já vou passar aqui, mas agora à Maria de Fátima, porque o BIC Seguros faz parte de uma organização que já implantou algumas destas regras na sua outra área e que se calhar tem tem a dimensão da dificuldade que existe ou não de mudar um pouco o e-governance. Acha que isto de alguma maneira vai ser doloroso para as empresas e vai ter influência naquilo que é a sua atividade do dia-a-dia, aquilo que será a sua capacidade de estar no mercado, aquilo que será a sua capacidade de manter preços competitivos? Não pode ser, independentemente, pronto, nós estamos incluídos numa organização, mas são gestões... Sim, claro. É uma gestão completamente à parte, distinta, não... Claro. Mas não pode ser, nós temos que estar preparados para, se queremos profissionalizar, se queremos de facto estar a par daquilo que se faz a nível mundial das melhores práticas, se queremos transmitir confiança para o mercado, se queremos que o consumidor olhe para nós e nos veja como instituições sérias, não podemos ter medo de nos reorganizar, de termos métodos de gestão de acordo com as melhores práticas e sem perder nunca o foco. Isto tem que ser em simultâneo, não é? Porque nós agora agora vamos deixar de fazer o nosso negócio core para nos concentrar na reestruturação ou na adaptação de toda isto. Vai ser um grande desafio para as seguradoras, sem dúvida nenhuma. Muitas das coisas o BIC Seguros já as tem. Nós, por exemplo, já temos o atuariado dentro a funcionar e por isso, ou seja, algumas coisas já as temos, já as praticamos. Agora é só uma questão de formalização. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa só, peço desculpa, que era uma curiosidade só, para juntar isto. Há circulação de quadros com alguma normalidade entre as empresas? É normal as empresas irem buscar um quadro aqui, irem buscar um quadro ali? É normal essa circulação ou não existe no mercado? Com o BIC Seguros não há. Nós no BIC Seguros, no início, é natural que tenha havido alguma circulação quando iniciou de pessoas que vieram de outras seguradoras. Todas as pessoas que depois foram admitidas do zero, ou seja, sem conhecimento zero em seguros. É uma questão cultural, é uma estratégia da empresa. Sim. Em que preferimos, e isso vai bater um bocadinho à questão da formação e que o Alexandre há bocadinho estava a falar e que eu só quero dar aqui uma nota da importância do Instituto, que o Alexandre estava a defender a questão do Instituto de Seguros e haver pouca formação e não haver. A ASAN tem feito um trabalho muito gratificante a esse nível e há que o reconhecer publicamente. Tem feito um grande trabalho ao nível da formação, mas o que é espantoso é que, por exemplo, são cursos que dizem respeito à nossa atividade do dia-a-dia, estes desafios novos da nova legislação, do seguro agrícola, por exemplo,
formação e que eu tenho participado em alguns, e muitas vezes a ASAN tem que estar a fazer SOS às companhias porque não tem formandos suficientes para fazer o curso. Ou seja, Por isso, Alexandre, não, isto era só para... Isto é assim, nós temos ferramentas à nossa disposição em termos de formar-nos a nós e aos nossos quadros. Eu própria estou em muitas ações dessas. E depois vejo a ASAN a pedir... A ASAN, pronto, que, ao fim e ao cabo, isto, por isso, nós temos ferramentas, nós temos meios, às vezes não sabemos é utilizar ou gerir essas ferramentas, nem utilizar esses meios. Porque nós temos muitas coisas boas já. só falta a taxa de penetração ser boa. Só falta a taxa de penetração aumentar. Só falta isto. Eu não vou deixar passar aqui. Não vou deixar. Queria responder, não? Não, Então deixe-me. eu acho que nós não temos de ter os mesmos pontos de vista. Claro, não é? obviamente. Isto é tranquilo. Senão não havia amarelo, não é? Todos que gostassem da mesma cor, não havia amarelo, como eu costumo dizer. Mas já agora, eu estou muito de acordo com o elogio feito à ASAN. Tem feito um trabalho fantástico, mas quando se está a falar do Instituto de Formação de Seguros, estás a falar de outra coisa, não é? É uma formação que leva anos e saem de lá os fellows, os licenciados. Não estou a falar de cursos de 2 dias, não é? Que é o que a Fátima está a falar. Não, mas estou a falar já de um princípio que há, ou seja, está a entender? Mas pronto, isso não é muito... Claro. Mas vai ser preciso mais quadros especializados até para Precisamos de... obviamente, para implantar esta nova. Naturalmente. Nesta nova. Desculpa, Diga. indo exatamente aqui, focante, que estas novas exigências não podem ser feitas sem pessoas. Claro. E as companhias neste momento, eu diria que falo de uma forma generalista e não me querendo antecipar a outros juízos de valor, não estão neste momento preparadas, não têm pessoas ainda preparadas para dar resposta cabal a estas novas exigências. Isto exige tempo. Exige tempo, exige investimento e exige, se calhar, a abertura do próprio mercado para outros desafios. Desde desafios de empresas que nos podem apoiar no âmbito de consultoria, que seja, quadros exteriores. Portanto, há aqui um caminho que tem que ser feito. Nós, para formarmos estas pessoas para responderem a estas novas exigências, necessitamos de tempo, e isto aqui é um apelo que eu deixo à entidade atuadora, que olhe com bondade para este desafio, para nós sermos capazes de dar resposta a este desafio. Caso contrário, sem pessoas, não estando preparadas, nós não teremos capacidade para dar resposta em tempo e em qualidade aos desafios que se colocam. Ainda sobre o tema das pessoas, se me permite, João Armando, não do lado do setor das seguradoras, mas do lado dos clientes. Eu penso que quando nós falamos da literacia financeira, da cultura dos seguros, falamos dos manuais, estamos a pensar muitas vezes nas criancinhas e num projeto a longo prazo. Eu acho que há um outro projeto que também deve ser levado a sério, que é o do ensino, da disciplina, da gestão de riscos. Nós temos que ter gestores que saibam o que é gestão de riscos, não é? E se eles perceberem, esses gestores que estão nas grandes empresas e não só, nós temos que ter essa disciplina nas universidades e nos institutos superiores. As pessoas vão apreciar melhor, vão entender melhor o que é que nós estamos por aqui a falar, não é? Porque parece que estamos a querer impingir seguros. Os seguros fazem sentido, do ponto de vista científico. E as pessoas têm que entender isto, que é no seu próprio interesse, das suas próprias empresas, fazerem os seguros. Pois, mas também a gente ter uma postura que isto é importante, por favor, venham cá, também não é assim, não é? Quer dizer, isto tem de haver aqui um equilíbrio. Diga. Quer dizer, nos programas que as universidades forem instituir sobre os cursos de seguros, já terão também as cadeiras de gestão de riscos, não é? E eu penso que também, como é que eu dizer, em algumas matérias, não é? No ensino secundário, por exemplo, quando se fala de algum assunto, que se dê um exemplo de uma coisa que esteja relacionada com seguros, isso chama-se quando se quer passar alguma informação. Vamos só aqui, eu sei que isto não tem muita importância, só vale 3% do mercado, nem isso, que são os seguros de vida, mas eu gostava também de vos ouvir relativamente a isto,
Obviamente que isto está global, está ligado ao mercado de capitais, está ligado a uma série de coisas, mas vou começar pelo António Henriques da Silva. Do seu ponto de vista, o ramo vida é um ramo com potencial, sem potencial. Apesar de valer só isto, não é uma prioridade, há outras coisas. Como é que a sua aliança e próprio olha para este ramo? Nós olhamos para esse ramo com bastante potencial. Eu penso que o grande problema está em que hoje, na nossa sociedade, os seguros de vida estão muito acompanhados dos créditos bancários. Esta é que é a grande questão. Promover o seguro de vida, já dissemos aqui que não é uma prioridade, mas quando é necessário contratar um crédito bancário, o seguro é uma obrigatoriedade por parte dos bancos e desta forma eles são contratados. É uma prioridade, a grande questão é como os promover. As pessoas não olham para o seguro de vida como uma necessidade primária, não é? Mas ao nível dos bancos. E nós estamos num período também que o crédito bancário não tem sido não tem alta. E acaba por... Não tem alta, quer dizer, isso é uma simpatia. Já fica, tirando o aviso 10, não há... É uma simpatia. Não há crédito. Está a ser simpático. Podem estar a ouvir nos bancos. Mas sim, é um seguro com grande potencial. Se nós formos comparar com a África do Sul, que não é comparável, mais uma vez, eu penso que o peso do seguro de vida na África do Sul é superior ao não vida. Sim, sim. Maria de Fátima Monteiro, qual é a sua leitura deste segmento pequeno nosso? Sim, é um segmento muito pequeno. É um segmento que a tendência é crescer naturalmente, mas isto, assim, vamos... ora bem, como é que eu posso, sem falar muito, como é que eu posso introduzir... de facto, hoje o seguro de vida existe em Angola e representa 3%. Sim. Associado ao crédito bancário. É mau? Não, é bom. É uma porta de entrada. Ou seja, permite que muitas pessoas, hoje temos muitas famílias que, se calhar pelo facto da pessoa ter o seguro de vida, ficou liberta de uma determinada responsabilidade. Ou seja, é uma porta, é muito bom, é uma porta de entrada e foi assim que começou também a ser construído em outras geografias até mais desenvolvidas. O potencial, claro que associado ao seguro de vida, e estamos a falar, o seguro de vida é muito lato, ou seja, os seguros de vida são muito latos, vão desde o chamado por o risco, lá estou eu a falar de coisas muito esquisitas ou de palavras muito esquisitas, até à questão da poupança. Para isso, lá está, temos que ter a cultura da poupança, não é? Para termos a cultura da poupança, temos que ter o que poupar. Temos que ter aqui a situação, a questão fiscal, que também que é muito importante. Aqui há algum papel que o Estado pode ter. Sim, exatamente, há a questão fiscal, que é muito importante. Que noutros países é utilizada para estimular essa... E depois também, lá está, isto também tem a ver, e com a cultura, ou seja, a importância que eu dou, ou seja, não há nenhum, ainda há bocado no intervalo falávamos, não há nenhum pai ou nenhuma mãe ou pais que não zelem, ou seja, que não se preocupem com o futuro dos filhos, não é? Ou preocuparem-se, isto é assim, tem de estar na cerne da preocupação, o seguro de vida é uma das formas de eu demonstrar essa minha preocupação, ou seja, isso é uma mensagem que ou seja, é um sentimento que qualquer pai ou qualquer mãe tem, mas se calhar não se lembra, pronto, mais uma vez, lá está, como diz, assim, faz parte, somos nós operadores, somos nós que temos que levar esta mensagem e passar esta importância, e fazemos-lo. Hoje só se faz por obrigatoriedade do crédito bancário, é uma grande porta de entrada. Já temos centenas e centenas e centenas de pessoas já com seguros de vida que têm-nos algumas, pronto, a maior parte porque foram obrigadas, outras acharam bem, mas que muita gente já sentiu os efeitos positivos do facto de ter o seguro de vida. Tem muito potencial de crescimento, depende muito de tudo aquilo da questão do enquadramento fiscal, depende do mercado de capitais,
né? Porque eu, para ir fazer um seguro de poupança, para fazer um depósito a prazo, Sim, não sim. tem para isso, já temos os bancos. Porque, Não é? Ou seja, não faz sentido nós entrarmos aqui agora, ou seja, o seguro tem que ter aqui uma componente diferente daquilo que o banco oferece, claro. não é? Porque há aqui um aspecto, Carlos Duarte, que é este aspecto. Por um lado, obviamente, os seguros, para entrar nesta área, têm que ter taxas de remuneração simpáticas. Quando falamos simpáticas, é acima do tradicional depósito a prazo. Por outro lado, haver uma cultura também de poupança, porque Sim, claro. estamos a falar desses dois produtos. Mas a verdade é que o mercado, estando desregulado um pouco, ou seja, para nós, se eu tiver aqui 1000 kwanzas, se eu gastar já, vou conseguir comprar mais do que se eu puser durante um ano num sítio qualquer a render, porque, ou seja, por isso o melhor é comprar já. Ou seja, este desregulamento do mercado não influencia esta coisa ou não? Sem dúvida nenhuma que a inflação tem aí um papel importante na medida em que não desincentiva a própria poupança, não é? Mas pronto, é o contexto que vivemos de elevada inflação e, enfim, vamos ter que resolver primeiro esse problema para depois pensar em poupança. Mas a poupança, mais uma vez, e a Fátima disse quase tudo, a poupança, nós vemos essas taxas de penetração dos seguros de vida elevados em alguns países porque precisamente está associada à poupança, não é? Vida e poupança, ou vida e seguros de capitalização, depois dão aqui uns nomes pomposos e tal. Sim. Mais ligado à poupança. Mas a verdade é que tem que haver um ambiente fiscal propício para termos aqui um incentivo para que as pessoas adquiram esse tipo de produtos. Para começar, Sim. ou seja, E nós não temos. Uma reivindicação é essa, não é? Não quadro fiscal. conseguimos sensibilizar até o momento as autoridades tributárias nesse sentido. Não conseguimos. A verdade é essa. Portanto, temos aí um caminho para percorrer, não só para aumentar a penetração dos seguros de vida, mas também dos fundos de pensões. Exatamente. Não é? Que nós temos. Quantos fundos de pensões temos no país? 20, 30? Estão inscritos aí todos, não é? Pronto. Cabem não em são meia muitos. página Sim, meia página da nossa coisa. Exatamente. isso é poupança, Portanto, não é? a ENSA, futuro, não é? neste aspecto dos seguros de vida, enfim, está um pouco mais exposta, no sentido em que não está associado diretamente a um banco. Isso não nos incomoda muito. O que nos incomoda, por vezes, é que acabamos por perder clientes quando vão pedir um crédito e lhes é exigido o crédito numa seguradora A, B ou C. E isto acho que é um motivo Mas isso de é contra a lei, não é? concorrência desleal. Mas é feito. Sim, mas é contra a lei. Está ali é contra a lei o banco exigir que o seguro seja feito naquela companhia. Sim. Eu espero que o senhor regulador esteja a tirar notas. E eu espero também que já tenha feito a denúncia, porque o homem só pode atuar se fizerem denúncia. O cliente é aconselhado. Não é? Isso tem a ver com O Obrigado, isso. cliente é às vezes. aconselhado. A dirigir-se. Obrigado. Às vezes. O Conselho tem algumas coisas. Quando a gente vai pedir dinheiro a alguém, quando nos dão um conselho, a gente entende como obrigatoriedade, porque tem medo que não lhes dê o dinheiro. Isso também é uma linguagem que a mim me faz. É uma questão de confiança, Não. porque eu sei que Eu se não acontecer queria. alguma coisa, vou receber. Para lá está a tal confiança. É mais Não é? assim, não Hã? cria confusão, faz só o seguro, senão não me vão dar o dinheiro. Isso também. Não complica. Queria também ouvir sobre esta questão dos seguros de vida. Qual é a sua leitura Bom, já do nosso estado de mercado? Como é que pode evoluir a curto e médio prazo, a longo prazo? Sim, Qual eu é? penso que pode evoluir muito, não é? E não precisamos de ir longe para tirar bons exemplos. Vamos aqui a Namíbia, o Botsuana e o Quênia, eles Sim. Botsuana tem. eles têm taxas de penetração muito interessantes, não é? A Namíbia tem uma taxa de 4%, penso que o Botsuana 2%, o Quênia 1%. Portanto, podemos tirar daí bons exemplos. Mas pronto, o resto foi aquilo que os colegas disseram, né? A inflação é muito importante, não é? A poupança, fazer poupança com inflação elevada é possível e muitos de nós estamos a fazê-la, não é? E com sucesso. E ao nível individual, não é? Nós conseguimos bater a inflação com alguns produtos que existem.
Mas o tema do seguro de vida tem um caminho longo a percorrer, que eu penso que é mais um caminho que passa também por ultrapassar alguns obstáculos de mentalidade, não é? Mentalidade, temos que ter também algumas competências em termos de desenhos de produtos, competências atuariais e também gestão de investimentos. Há aqui competências por exemplo, para a sua seguradora é um problema, ou seja, como é que eu vou dizer? É uma preocupação ou é uma segunda preocupação, uma terceira preocupação? Ou seja, como é que uma seguradora como a sua olha para o ramo? Pronto, lá tem os seus 3%, quando houver vem. Também qual é o nível de discussão ao nível das seguradoras e a importância que tem em termos de estratégia? Porque em termos de negócio não tem, já sabemos. Mas em termos até de estratégia? Não, eu penso que os seguros de vida é um vetor fundamental, estratégico para o crescimento não só da nossa seguros, como do setor. Né? Se nós tivéssemos uma taxa de penetração idêntica da Namíbia, estaríamos a gerar mais riqueza para o país, a gerar mais empregos. É isso que nós todos queremos coletivamente. Portanto, esse debate tem que ser tido nestes fóruns e noutros e internamente. As pessoas têm que começar a ver o potencial que está aí, porque na verdade nós estamos sentados em cima de uma mina, mas estamos sempre... É como se tivéssemos uma mina no nosso quintal, mas estamos só atentos ao que o vizinho está a fazer. O vizinho pôs lá uma rolota, eu também ponho uma rolota para vender os cachorros quentes. Mas não é nada disso, a mina está aqui, E isso é um debate que nós temos que ter a vários níveis e fazer. E temos que vencer essas barreiras, não é? E as mais importantes são as do conhecimento. Do know-how que é necessário. E, Manuel, também lhe ia deixar um espaço também para falar sobre esta questão do setor vida. Digamos, no fundo, resumindo um bocadinho que os meus colegas aqui de fora do painel já disseram, eu diria o seguinte, que a venda associada integrada de seguro de vida aos créditos é uma operação recorrente para as seguradoras hoje em dia no mercado. E é uma prática corrente e tem fundamentalmente em vista a defesa do credor. Mais do que a própria pessoa segura, é a defesa do credor. Portanto, é uma operação que se monta com alguma facilidade junto às entidades creditórias, os bancos ou outras entidades que operam e, portanto, fazem empréstimos, e aí é relativamente simples conseguir fazer a operação, porque ela muitas vezes está integrada na própria renda da amortização do empréstimo. Portanto, isto é uma operação hoje que é recorrente, a penetração hoje é cada vez maior, ou seja, as entidades credoras já perceberam que a forma de se protegerem é ter o seguro integrado, e, portanto, esta é uma venda integrada, portanto, esta é recorrente e está a crescer, e há bons resultados e bons exemplos. E aqui é o problema, digamos, mais que a confiança, é a proteção e o valor. Portanto, a pessoa que sabe que se lhe acontecer alguma coisa, a própria entidade chamou a si essa responsabilidade, e, portanto, digamos que há aqui um conjunto de serviço e de valor para o cliente. A outra grande oportunidade que, na minha opinião, existe tem a ver fundamentalmente com os planos de poupança, como já foram ditos aqui. É conseguir passar para o cliente esta necessidade e criar produtos que levem a que as pessoas invistam no seu futuro e no futuro dos seus próprios filhos. Os planos de poupança parecem-me assim serem uma oportunidade. Porquê? Porque mais do que o risco que se está a proteger, porque normalmente estes planos de poupança têm a parte da proteção, digamos, tem a parte da poupança propriamente dita, mas a sociedade tem a parte do risco, e a pessoa não está a comprar o risco. E ao não comprar o risco, ao comprar a poupança, a percepção de valor é mais fácil. Portanto, eu penso que aqui há uma oportunidade. Todos nós nos preocupamos com o futuro. O futuro, principalmente, dos nossos filhos, daqueles dos que são entes queridos, dos que ficam. De como é que eu preparo o meu futuro. E os planos de poupança podem ser uma oportunidade, porque eu penso que o valor é diferente e chegaremos mais fácil, de forma mais fácil ao cliente. Mas os planos de poupança têm que ter uma rentabilidade também interessante. É isso que eu vou dizer. As companhias só podem lançar produtos destes com alguma complexidade se tiverem duas coisas. Se houver uma percepção de dimensão e haver aqui benefícios fiscais. É muito importante que, associado a estes produtos, apareçam associados os benefícios fiscais. As pessoas aderem a este tipo de poupança, a este tipo de proteção de risco, e sabem que ganham por dois lados. E aqui o Estado, nós, enquanto país, temos que ter a particular atenção a isto. É o exemplo, por exemplo, dos fundos de pensões. Os fundos de pensões hoje têm uma baixa penetração. Mesmo os aderentes dentro dos fundos que existem, quer eles fechados ou abertos, as pessoas não aderem tanto quanto seria desejável, porque eles estão a construir a sua reforma,
porque também não, para além, digamos, do mielheiro que vão fazendo, e vão percebendo que o valor vai aumentar da sua unidade de participação, não têm benefícios, ou seja, não há benefícios fiscais aqui. Portanto, é muito importante associar a estes produtos de poupança e capitalização esta vertente do benefício fiscal. Porquê? Porque é uma forma também do Estado ajudar àquilo que é a proteção no futuro destas pessoas. A pessoa, quando vai pagar de reforma, portanto, se nós não tivermos estes mecanismos, o Estado, mais tarde ou mais cedo, vai ter que suportar estes custos. Sim. Portanto, e é preferível ter estes benefícios a montante do que depois ter o custo no limite e no fim da operação. Portanto, em resumo, a venda ativa e a venda associada é uma operação que está a correr bem, proteção aos credores, os credores perceberam a proteção. As oportunidades, na minha opinião, são os produtos de poupança e os fundos de pensões. Mas para isso tem que haver duas coisas. Tem que haver benefícios fiscais, na minha opinião, e tem que haver uma outra coisa que não existe neste momento, que é o mercado de capitais. Ou seja, nós somos captadores de grandes volumes e não conseguimos investir estes volumes. Temos as OTs, temos potes aparatos, portanto, e para as pessoas que compram este produto, eles têm que percepcionar que nós temos rentabilidades acima daquilo que é a inflação. Ou seja, que temos Mas rentabilidades hoje nenhum fundo no de mercado. pensões tem Portanto, essa... não há fundos de capital, não há pensões com mercado, rentabilidades não há acima da inflação, não é? Não há mercado e, portanto, e nós cingimos-nos àquilo que há. Deixem-me vos dizer que, e a gente vamos cumprir o nosso horário tranquilamente, é que esta é a fase também em que alguns dos nossos que nos estão a ouvir lá mandam algumas questões para colocar aqui. Tenho aqui uma questão que eu queria colocar. Pode colocar aqui já à minha direita. É para todos os operadores. Se alguém quiser falar sobre isto, tem essa. Que me colocam aqui, que é como é que os operadores olham para a Câmara dos Profissionais de Seguros e Fundos de Pensões no sentido de levar o conhecimento dos seguros às demais províncias de Angola. Fátima. Não? Eu não estou muito bem sensível, não conheço muito sobre esta Câmara, sei que houve uma outra, agora há uns poucos dias, uma publicação, foi formada há pouco tempo, foi. ainda pouco ou nada sei, portanto é preciso de Sabe-se conhecer. muito pouco sobre essa Câmara, por isso Alguém eu também tem não tenho mais- nada... Não tenho opinião formada, honestamente. Também não. Os operadores não têm essa questão. Ora, outra questão que me coloca, e agora coloco ali ao Henrique da Silva, o prémio de seguros e a burocracia não têm condicionado o aumento da taxa de penetração. Temos notado que o seguro em Angola é muito caro em relação aos nossos países vizinhos. Já falámos um pouco sobre isto, mas... Eu não diria caro, mais uma vez, é a situação, o contexto económico em que estamos. Como dizíamos aqui há pouco na elaboração do prémio, nós temos que considerar aqui vários fatores. Temos impostos a pagar ao Estado, temos os custos de estrutura, temos aqui uma série de situações que nos obrigam realmente, eu acho que os prémios estão ajustados, por isso o que está exatamente a afetar a taxa de penetração... E isto não é verdade, pois não, que o seguro em Angola é muito mais caro em relação aos países vizinhos. Ou é verdade? Não. Convém a gente ir desmistificando, não é? Se nós formos fazer aquele exercício Eu não posso que é o garantir isso porque eu não exercício sei. da taxa de câmbio, vamos ver que não é mais caro. Por exemplo, Há cerca de 4, ou seja, eu posso falar pelo Big Seguros, vamos imaginar nos seguros, pronto, aqueles de massa, que seguro e automóvel, são- sim, exatamente. seguro de saúde, esses Exa- principais. A Acidentes de saúde trabalho. não é bem produto de massa, né? Sim, Já sim, é um mas- produto... Mas falando do seguro Sim. automóvel... Acidentes de ou trabalho, essas acidentes coisas. de trabalho. Isto é assim, há 4 anos que nós não conseguimos mexer nas tarifas, no preço. Ou seja, e como o Emanuel dizia muito bem, isto nós temos que olhar para o balanço, ou seja, quando isto depende, ou seja, quanto maior for a massa, ou quanto maior for a massa segurável, menor, ou seja, mais o risco está distribuído por todos, menor pode ser Podemos o ajustar preço. o prémio. Agora, nós há 4 anos, ou há 5, ou até há mais, não mexemos no preço, mas o que é certo é que hoje um sinistro, a pessoa paga exatamente a mesma coisa que pagava há 4 anos,
Mas hoje um sinistro custa-nos 3, 4, 5 vezes mais. A tal agressividade comercial que falava aqui. Pronto. o Não, Carlos porque Duarte, isto é tudo, pronto, ou seja, porque estamos também muito dependentes, como diz o Alexandre, também em algumas situações do exterior, e que isto leva, as clínicas aumentam os seus preços, as oficinas aumentam os seus preços, e estamos a falar exatamente do mesmo preço. Não é uma questão de, não é mais caro, que outras geografias, e tem a ver também com a massa segurável, não é? Se eu tiver uma massa segurável, se eu tiver 1000 pessoas, posso fazer um preço, se eu tiver 10 pessoas, tenho que fazer outro, Claro, obrigatoriamente, não é? Princípio mutualista. não é? Exatamente, Dividir é o por- princípio da mutualidade. dividir por muitos para pagar a 2 ou 3. Os seguros têm esse princípio básico e do qual não podemos fugir. Deixa-me Mas não penso que isso... Agora, isto é assim, não podemos esquecer que estamos num período de crise económica, naturalmente obviamente. agravado com a pandemia. Naturalmente. Isto é assim, aquilo que hoje assim, um seguro automóvel em média, para a responsabilidade civil obrigatória, que até já está desajustada um bocadinho, mas custa 28 para um 30 carro mil básico, 28, 30 mil kwanzas, pronto, mas é um prémio médio, 30 mil kwanzas. Para algumas pessoas, se calhar 30 mil kwanzas é muito, Claro. não é? Ou seja, por isso, isto é tudo depende muito também do momento que estamos a viver, e que é um momento que não é fácil para, nem para os particulares, nem para as empresas, naturalmente. Nem para ninguém. Nem para ninguém, exatamente. Mas isto vai melhorar, sabe? Claro que vai. É preciso que quer se dizer, diga. eu há bocadinho dizia, Eu se tenho uma nós bola não de fôssemos- cristal e senha. Nós se não fôssemos As crises são otimistas, cíclicas, não não é? estávamos Atenção, aqui. que isto vai não é? melhorar. Não é? Deixa-me perguntar aqui ao Alexandre Carreira, porque aqui já há duas questões que nos colocam à volta disto, e eu pergunto-lhe a sua opinião, porque acho que nunca lhe perguntei, que é com a questão do resseguro. Tem ideia que, enfim, houve aquela ideia da Recrédito, não é? Como é que se chama? Angorré. Agora. Do resseguro poder ser partilhado entre as empresas nacionais, com a participação do Estado, etc. Qual é a sua opinião sobre isto, sobre uma empresa resseguradora nacional? Sim, eu penso que é possível fazer-se uma coisa bem feita localmente. E é uma forma de nós pouparmos divisas ao país. Mas temos que ter aqui algumas cautelas. Temos que preservar Tem de haver dinheiro, não é? as eficiências que o mercado... não podemos perder a eficiência que o mercado tem. Não é? Exatamente. Isto é a mesma coisa que lhe dizerem, João Armando, daqui para frente você só pode viajar numa companhia aérea. Viaje só na TAG. Você não vai gostar. Eu normalmente viajo na TAG, sabe? É exatamente a mesma coisa. Você coloca aí Sem uma obrigatoriedade, uma claro. resseguradora e coloca essas regrinhas estranhas que as pessoas que não percebem de economia podem sentir-se tentadas a colocar. Você estraga tudo. Mas se deixar o mercado funcionar livremente, acho que vamos ter o melhor dos dois mundos, não é? Vamos poder poupar as nossas divisas, o mercado vai continuar eficiente, vamos criar riqueza para o país. Mas Isso tem acha- que ser visto aqui com muita cautela. É um não projeto possível a criação então dessa seguradora nacional? Sem dúvida, é viável, penso eu. Já agora deixem-me perguntar também ao Emanuel Barbosa, qual é a sua leitura relativamente a esta questão da resseguradora? Eu resumiria isto numa frase: há condições para acontecer e vai acontecer. Pelo menos, Eu espero que a Arseg tenha a tomar nota, estão aqui os operadores que querem mesmo seguir em frente neste aspecto, ou pelo menos dois. A outra questão que se coloca é com a divulgação dos microseguros, como é que os microseguros podem chegar ao público-alvo, quando as restantes pessoas não conhecem. Isto tem a ver, obviamente, com divulgação. Já falámos um pouco sobre esta questão dos microseguros também, mas eu queria perguntar a vossa opinião, e posso perguntar ali ao António Henriques da Silva. Ao nível da legislação, o microseguro está pronto, ou seja, não há reivindicação de qualquer questão mais em termos de legislação, já está resolvido, está no estatuto, está no plano, no regulamento da Arseg, está na nova lei. Proposta de lei? Está de acordo com aquilo que o setor pensa ou não? Sim, estou de acordo. Estou de acordo com o que está instituído na proposta de lei, não é? Nós, de alguma forma, ao nível da Aliança Seguros, temos procurado trabalhar com sociedades de microcrédito
de forma a também expandir os microseguros. Acha que, por exemplo, em termos daquilo que será a comunicação microseguro, ou vão ser comunicados como seguros de baixa renda, como é que dizer? Há aqui também alguma coisa à volta do nome ou não, do seu ponto de vista? Teremos, efetivamente, como disse a senhora Ministra, apostar muito na comunicação e nos programas comerciais, não é? Mas sim, essas sociedades de microcrédito, a partida, não dão ou não concedem crédito em volumes como os bancos, e a partir daí o próprio prémio e os capitais envolvidos são sempre mais baixos. Isso. Deixe-me colocar aqui uma questão também ao Carlos Duarte acerca do setor e que tem a ver com uma questão que também foi dita aqui e nesta última volta aqui, antes de pedirmos a Arseg para encerrar, que tem a ver como é que se faz do seu ponto de vista, e isto eu coloco estas questões assim porque é líder de mercado, não é? E o líder de mercado, enfim, se fosse outra, está numa posição que se calhar poderá falar por isso. Como é que se faz esta diferenciação dos operadores? Ou seja, é do interesse do mercado que haja uma diferenciação do crescimento do mercado, que haja uma diferenciação dos operadores, ou é do interesse do crescimento do mercado que o setor segurador seja visto como um todo? Como é que olha para esta questão? Eu penso que a diferenciação do setor tem que ser, quer dizer, advém da percepção que o consumidor tem, no sentido em que cada seguradora tem que apresentar níveis de serviços diferenciados, não é? E isso é algo que acontece naturalmente e é positivo que assim o seja. Agora, tem que se dizer que há uma cooperação intersetorial muito grande e confluem todos, convergimos na ASAN, com quem, onde temos, e foi muito oportuna a chamada de atenção da doutora Fátima, temos estado a dar um grande contributo em termos de formação de quadros no país, temos tido uma colaboração muito estreita com a Arseg, enfim, e outras entidades oficiais, com a própria, com as autoridades tributárias e tudo mais. Portanto, é um pouco dos dois, não é? Dos dois vetores. Mas, Armando, deixa-me voltar ali um bocadinho atrás. Infelizmente, a questão do resseguro não passou por mim, mas eu gostava de também não vou passar todas, não é? não. E acrescentar apenas o seguinte. Eu creio que a pertinência de uma plataforma de resseguro em Angola é fácil de perceber porque é que é útil. É muito fácil. Por causa, quanto mais não seja, das questões cambiais e da maior retenção de recursos cambiais no país. Mas também me parece, com a nova orientações em matéria de política económica, não parece que seja o Estado a fazer ou a carregar essa tarefa às suas costas. Porque, ora, se está a privatizar de um lado, porque é que vai estar a constituir empresas do outro lado, né, para geri-las? Eu creio que a iniciativa tem de partir do próprio setor. Enfim, temos estado a conversar sobre o assunto, inclusivamente com a própria Arseg. Esperemos que nos próximos tempos poderemos falar um bocadinho mais sobre o assunto. É algo que ainda está a ser conversado, digamos assim, e para esclarecer o assunto. Ficam aqui também diversas opiniões. Vou só passar uma última volta rapidinha para perguntas rápidas, que é, eu gostava de vos perguntar qual é as vossas expectativas relativamente ao próximo ano, para o setor, por um, de uma forma rápida. Isto só para saber se eu vou, no próximo ano, ainda lhe chamar inverter a baixa penetração dos seguros no mercado angolano, ou se já lhe vou chamar consolidar a penetração dos seguros no mercado angolano. É só para ver que título é que vou ter. Qual é a sua perspectiva para o ano que vem? Vou começar por ali, então, Henrique da Silva. Eu penso que é consolidar a taxa de penetração, mas para o próximo ano, efetivamente, com a nova regulamentação, eu penso que vamos ter que fazer alguns investimentos. As companhias vão fazer investimentos e, a partir daí, tentarmos ver se conseguimos, efetivamente, manter o nível em que estamos, pelo menos, não é? Qual é a sua perspectiva também, Maria de Fátima? Eu sou otimista, mas não tanto. Acho que para o ano ainda não vai... Ainda mantenho um inverter aqui? Não, pode ser um inverter já mais pequenino, mas acho que ainda vamos ter... Mas fruto também um bocadinho de toda esta... de 2020, 2021,
acho que 2022 ainda vai ser um ano ainda com alguns efeitos da pandemia, da crise. Pronto, acho que ainda vamos ter aqui um ano de algum crescimento não muito tempulado, por isso não me parece que seja, é que ainda não vá poder, era bom, sou otimista, Mas era bom. vê um crescimento do volume de negócios ou da massa assegurada? Ou seja, porque... Sobretudo da massa assegurada. O volume, isto é assim, o importante aqui, claro que o volume de negócios, eu faço um seguro de saúde, tenho ali um grande volume, mas tenho um cliente. Claro, é isso. Ou seja, uma seguradora é tão mais saudável quanto maior for a sua massa assegurável. Quando uma seguradora Claro. assenta a sua carteira em 2 ou 3 ou 4 clientes, muito rápido é pouco saudável. Ou seja, a riqueza de uma seguradora está Ou seja, o princípio na mutualista quantidade- aplicado na sua própria política comercial, na não é? quantidade da massa assegurável, naturalmente. Carlos Duarte, relativamente a esse ano que aí vem, qual é a sua perspectiva? Estou otimista e eu sou otimista por natureza, portanto, acho que o crescimento do setor segue, vai em linha com o crescimento da economia. Há alguns bons sinais nas finanças públicas, de que a situação se poderá inverter o próximo ano e podermos sair da recessão e termos já um crescimento positivo, ainda que tímido, da economia no próximo ano. Portanto, eu estou apostado nisso e acho que o setor poderá crescer em termos reais, não Sim, em termos, não temos crescido em termos nominais, mas em termos reais não sei muito bem. exatamente. Agora, vamos ter um ano também marcado por uma herança privada, não é? Creio que o processo já está... Veja que eu não lhe perguntei nada sobre isso. Exato. É já para a semana? Não. O processo está basicamente no fim. Eu creio que o primeiro trimestre do próximo ano, acho que já estará tudo concluído. Será em bolsa, isso tudo se sabe, não é? Não é em bolsa. O processo que foi encontrado foi de concurso público. Exatamente. Então deverá estar resolvido No final do primeiro trimestre. Eu estou convicto que sim. As equipes estão a trabalhar bem, portanto, estão todos dentro do calendário. Eu acho que, portanto, para o ano, muito provavelmente já não me vai ver aqui nestas vestes. Mas a privatização não significa a saída do seu PCA, não é? Veremos, não é? Também lhe perguntar, Alexandre Carreira, qual é a sua perspectiva para este ano, para o ano que aí vem? Próximo ano. Bem, vamos lá ver. As ideias que foram aqui avançadas são ideias que produzem efeitos a médio e longo prazo. Não hajam aqui dúvidas relativamente a isso, não é? Mas, como nós já vimos no passado, se o preço do petróleo sobe, nós começamos todos a rir. Mas olha que não é isso de ir até aos 100, parece que já não é bem assim. Bom, nós já vimos isso no passado e, portanto, esses cenários estão todos em aberto. A economia, pelo menos o setor não petrolífero, vai crescer bem, né? Vai começar a crescer ainda timidamente e isto é muito positivo. Isto vai obviamente gerar aqui oportunidades interessantes e bom, isto ao nível do setor, não é? Mas ao nível individual há inúmeras possibilidades. Eu penso que há aqui algumas ideias que podem produzir resultados mais rápidos, que têm muito a ver com as parcerias que eu já falei, com a banca e não só, e penso que ao nível individual algumas seguradoras estão em condições de apresentarem crescimentos espetaculares, mas ao nível do setor, como eu lhe disse, é um bocadinho conjuntural, depende de algumas variáveis. Mas está otimista? Sim, é realista e moderadamente otimista, não é? Porque para a sua empresa ou para o seu setor? Para a minha empresa, muito otimista, para o setor, moderadamente otimista. Estamos ainda em fase de pandemia e, portanto, é esta a minha visão.
Emanuel, também gostava de ouvir a sua... Digamos, tenho o mesmo otimismo moderado de todos os meus colegas aqui presentes. Portanto, os desafios são os mesmos, mas eu considero que o país vai crescer, tem que crescer, e com isso nós vamos crescer. Sim, não pode continuar sempre a cair. Evidente. Portanto, o país vai crescer e nós crescemos com o país. E temos que fazer também parte do crescimento do país. Portanto, eu tenho esse otimismo e tenho esta visão, mas, e noutra vertente, eu diria que com a privatização da ENSA, novos desafios provavelmente vão aparecer no mercado. Isto é uma opinião pessoal. Cada vez mais se coloca a pertinência de algumas concentrações, que podem pensar por concentrações ou por fusões, porque digamos que as companhias têm que ganhar massa crítica, não é? E, portanto, eu penso que para o ano, serão os três momentos do mercado. Será a privatização da ENSA, a possibilidade ou não possibilidade de concentrações de seguradoras e também espero eu, o aparecimento da resseguradora angolana. Diria que serão os três momentos que eu julgo que podem acontecer para o ano, para além daquilo que é o otimismo moderado que cada um de nós tem e a contribuição que quer fazer para o país, como é evidente. Então, cá estaremos possivelmente para o ano para ver se a Eu ENSA, falhei em alguma destas. se a ENSA já está completamente privatizada, se a resseguradora já existe, que isso também será e se as concentrações ocorrem. Para quem nos está a ver no streaming, dizer-vos que nesta fase é a fase em que nós vamos então chamar o presidente da Arseg, Elmer Serrão, que vai então fazer essa cerimónia o discurso de encerramento. Por nós deixemos dizer só muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então com o Elmer Serrão para o final desta.